Olá, pessoal. Espero que todo mundo tenha aí tomado sua água, tenha ido no toalete. Com a gente está o Luiz Felipe Gomide. Vou pedir para todo mundo abrir suas câmeras. Gomide aí é advogado de longa data, conhecido também, eu acho que pelo menos uns 15 anos, né, Gomide? E vou deixar ele fazer a apresentação aí para vocês e vocês aí absorverem conhecimento aí, que é um grande profissional também. A fala é tua. Obrigado, Bian. Todo mundo me escuta bem? Tá muito bem aqui, olha, para mim. Tá bom. Beleza, maravilha, pessoal. Estamos escutando. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Abian e ao Kimoshiro pelo convite para falar aqui hoje, né? Eu conheço o Abian desde mais ou menos 2003, quando eu fui fazer um estágio no escritório de advocacia tradicional, e ele era o chefe da área de TI. Ou seja, ele era o cara que eu chamava quando eu precisava usar o Excel, ou baixava algum vírus no meu computador, né, Abian? Pois é, bem legal. Um dia encontrei a Bia no corredor, já era de noite, final de expediente, pouca gente trabalhando lá, e ele me chamou, Gomide, chega aí. Fala, Bia, olha só, não baixa mais joguinho no computador, não, porque você instalou um vírus que comprometeu toda a rede, tá? Então, eu nem tentei negar nada, né? Eu só falei assim, pô, foi mal, Bia, foi mal. E acho que foi nesse dia que eu aprendi a não vacilar com o pessoal de TI, né? Porque eles rastreiam todos os seus passos. E cada vez mais agora a gente vê a importância não só do profissional de TI, mas de toda essa área de informação, né? E eu sei que vocês estão falando muito da LGPD, que está entrando em vigor, todas essas novidades, e a novidade para a gente também da área jurídica, a gente tem que se atualizar também. E agora o Abian me chamou para falar de proteção do software, da LGPD, segurança de informação. Bom, eu achei melhor não fugir aqui, porque, como eu falei, o pessoal de TI rastreia todos os seus passos, é melhor ter cuidado, né? Bom, quando o Abian me chamou, ele me contou que alguns de seus clientes tinham passado por situação de ter desenvolvedores copiando código ou parte de código de software e todo prejuízo que isso pode causar para uma empresa desenvolvedora, né, que empreende nessa área de tecnologia da informação e depende do software, do código de software para desenvolver sua atividade. E o Abian me pediu ajuda na elaboração do código de ética, um termo de confidencialidade, o chamado NDA, né, o Non-Disclosure Agreement, mas em bom português é o termo de confidencialidade. E ele me pediu para falar para vocês um pouco sobre as questões jurídicas que todo mundo precisa saber, né? Então, vamos lá, a gente está falando aqui da Cilia. Eu entrei no site da Cilia rapidamente para conhecer o trabalho da empresa e eu vi que vocês oferecem sistema para simplificar o trabalho das oficinas, reguladoras, seguradoras, realização de orçamentos, e tem lá no site que o diferencial da Cilia é o banco de dados, que é atualizado diariamente, com uma equipe especializada para montagem, cálculo de mão de obra, etc. Então, você vê que a Cilia trabalha com esse banco de dados e a proteção desse banco de dados é extremamente importante, né, para os seus clientes e para a própria empresa. E, nesse aspecto, vem a Lei Geral de Proteção de Dados, dar as normas para essa proteção de dados, para dar clareza para o usuário, para o cliente, para as empresas saberem quais dados que estão ali nesse banco de dados, como que eles estão sendo tratados, como que eles estão sendo eventualmente divulgados, usados, se tem autorização, se não tem. Então, toda a preocupação é por conta da credibilidade, da transparência da organização,
né? E os dados agora, se vê cada vez mais a importância dos dados e as normas jurídicas vêm conferir um aspecto de pessoalidade dos dados, né? Os dados sensíveis são coisas até de privacidade íntima, então a divulgação de dados sem autorização pode causar prejuízos e danos até irreparáveis. Mas falando de outras coisas, por exemplo, o NDA, o termo de confidencialidade, o código de ética, por que se assina um NDA, né? Por que existe um código de ética e o que acontece com quem viola um acordo de confidencialidade ou o código de ética? Bom, basicamente o que vocês precisam saber é o seguinte: a proteção do software, ela se dá pelas regras de direito autoral, a Lei 9.610, de 98, que trata das normas gerais, e as regras específicas são tratadas pela Lei do Software, que é a 9.609, de 98. São leis irmãs, né, do mesmo ano, e tem muitos pontos em comum. E, de acordo com a Lei de Software, fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de 50 anos, contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação, não havendo publicação na data da sua criação. E a proteção desses direitos, ela independe de registro. Claro que o ideal é você levar a registro o código, levar o seu software, a sua criação, qualquer ela que seja registro, ela vai te garantir uma proteção perante terceiros maior, mas os direitos autorais, eles independem de registro, está previsto em lei, porque a criação ela é protegida pela lei de qualquer forma. A legislação, ela diz claramente que a forma de proteção ao programa de computador é a mesma forma que é prevista nos direitos autorais, mas com os aspectos específicos da lei de software. O direito autoral perdura por 50 anos, como eu falei, contados da publicação ou da criação. E esse direito ele garante ao autor proteção moral e patrimonial sobre o uso do software. O que é isso? Proteção moral é o vínculo pessoal do criador com o programa. Ele tem direito de ter a sua autoria reconhecida e ter o seu nome reconhecido, seu nome mencionado no software, assim como para um autor de livro, de uma peça de teatro, de filme ou de qualquer outra obra de criação. E além da proteção moral, existe a proteção patrimonial, que consiste na exploração comercial do software, né? Basicamente permitindo que defina quais empresas que vão poder vender, que vão poder licenciar esse software, que vão poder usar ele no mercado. Então, é muito importante saber que os direitos sobre o programa de computador, que foram desenvolvidos como prestação de serviço ou por um colaborador de uma empresa, eles pertencem à organização contratante, vão pertencer à empresa, né? Claro que tem o desenvolvedor do software, ele tem o seu trabalho e tudo, mas esse direito autoral, ele é reconhecido como sendo da empresa que organiza esse serviço. Então, se uma empresa contratar uma equipe de programadores para criar uma nova plataforma de gestão, por exemplo, o software gerado será de propriedade da pessoa jurídica empregadora. Isso é reconhecido pelos tribunais, pela lei. Então, não há muita discussão quanto a isso, independente de ser um desenvolvedor independente ali, o criador, o pai da criança, se ele tem ali um contrato com uma empresa, se ele está ali prestando serviço, independente de ser relação de emprego ou não, o software ele é de propriedade da empresa. Tá? E é claro que existem os programas de software livre, né, essas exceções, mas, em geral, é assim que funciona. A lei de software, como eu falei, ela não obriga o registro do software,
mas é recomendável. É sempre recomendável que seja realizado o devido registro do código-fonte no INPI, que também efetua registro de marcas, patentes, etc. Quando você faz o registro, fica mais fácil comprovar a autoria do programa perante terceiros, né? Seja tribunal, eventualmente, seja cartório, órgão público, qualquer parceiro que requisitar até um eventual concorrente. Então, basicamente, a lei confere direito aos desenvolvedores de programa e impõe penalidade para os indivíduos que utilizarem software sem a devida permissão do proprietário. Então, caso alguém esteja vendendo seu software sem devida autorização, você pode acionar seu advogado, chamar o Dr. Gomide, para tomar uma medida legal quanto a isso. Tá? Então, nós temos lá que, de acordo com a lei do software, a reprodução de um programa sem autorização gera multa e prisão de até 2 anos. No caso da pirataria, por exemplo. Se a distribuição do código tiver finalidades comerciais, a pena sobe para até 4 anos, mais multa. Esse é o aspecto criminal, né? A gente vai ver também que tem aspectos civis do uso indevido do software. Isso se aplica a qualquer tipo de programa, né? Até jogos, aplicativos de celular, software, etc. Então, vamos lá, temos lá, eu falei das penas, e tem o crime de violação de direito autoral previsto no artigo 184 também do Código Penal. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução, sem autorização expressa do autor, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. O bem jurídico protegido é o direito do autor. Os direitos autorais são aqueles relacionados com interesse econômico e moral. Tá? Então, e aí é onde que entra o termo de confidencialidade, o NDA, que vocês assinam, que a gente assina quando participa de um projeto, seja em relação de trabalho, seja em relação de parceria, independente, né? Então, algumas informações são protegidas pela lei, como eu falei da lei do software, mas a grande maioria das informações não são resguardadas, não tem essa proteção específica. Então, precisa-se de um acordo de confidencialidade para se manter seguras e manter uma relação de boa-fé ali entre os contratantes. Cada vez mais a gente tem a movimentação e facilidade de obtenção de informações, então vazamento de informações é cada vez mais fácil e mais notório, e ocorre cada vez mais, né, de informações que muitas vezes são confidenciais. E aí o NDA visa preservar o segredo de qualquer informação que não possa ser divulgada e deva manter-se em sigilo. Os acordos de confidencialidade, eles vão proteger as informações estratégicas das partes envolvidas, o know-how da empresa, planos comerciais, segredos industriais, tecnologia. Então, você vai ter, de forma detalhada lá no termo de confidencialidade, todas as especificidades dos dados que são protegidos, que se pede confidencialidade. E essas informações não são apenas documentos, podem ser informações orais, escritas, informações visuais, até sonoras, ou sujeitas a qualquer forma de transmissão. Então, você pode colocar isso no termo de confidencialidade, pedindo que um colaborador resguarde essas informações, proteja essas informações em nome da empresa. Tá? Então, o que acontece no eventual caso de violação esse termo de confidencialidade? O termo pode prever uma multa, né? E, de acordo com o Código Civil, a gente tem lá os artigos 408, 416, que é chamado de cláusula penal, né? Mas, no caso, não tem nada a ver com penal de criminal, mas sim de multa. E aí pode ser uma multa moratória ou compensatória. O principal escopo é o ressarcimento dos danos causados,
pelo descumprimento total da obrigação, e na outra, o objetivo é evitar o inadimplemento, reforçando a obrigação. Ou seja, havendo a violação ao termo de confidencialidade, caso ocorra prejuízo por conta disso, a empresa perca clientes, por exemplo, a empresa perca um contrato, esse prejuízo ele vai ter um valor que pode ser eventualmente cobrado de quem causar essa violação. Tá? A necessidade de existência de prejuízo também, no caso do artigo 416, né? Quando se ocorre a violação da confidencialidade, já nasce em favor do lesado a presunção absoluta de dano a ser reparado exclusivamente com base nos valores pré-determinados no acordo de confidencialidade. Então, se o acordo prevê já essa multa em caso de violação, havendo a violação, você não precisa comprovar o prejuízo, como eu falei, no caso de perder um cliente, de perder um contrato e tal. Já vai ter lá previsto no contrato. Tá? Então, dependente da inexistência de previsão na legislação, o acordo de confidencialidade tem reconhecimento no judiciário brasileiro. E a assinatura do NDA, ele demonstra que aquela empresa e aqueles profissionais, em geral, estão preocupados com a segurança da informação e a saúde do próprio negócio, né? Preservar a estratégia comercial, preservar seus parceiros comerciais de forma mais transparente possível e sempre com o intuito de preservar a credibilidade da própria empresa, né? Então, assinar um acordo de confidencialidade é essencial para a gestão, né? Porque visa proteger a posição estratégica da empresa no mercado, pode garantir vantagem competitiva, manter o controle das informações e evitar impacto na imagem e até na reputação da empresa junto ao público-alvo, né? E quanto ao código de ética, que eu falei também, por que as empresas estão implantando o código de ética? Qual a importância de assinar esse código? Por que você está assinando aquilo? Enfim, a ideia é dar critérios, diretrizes para que as pessoas se sintam seguras, né, ao adotar as formas éticas de se conduzir, porque a ética pode não ser muito claro o que é para um, o que é para outro. Então, você tem um código de ética, você tem ali as diretrizes para garantir uma homogeneidade de forma de encaminhar as questões específicas, tomada de decisão, né? É importante até para aumentar a integração entre os funcionários da empresa, ele serve como um plano ali e favorece até o próprio ambiente de trabalho, né? Qualidade de produção, etc. E visa também criar nos colaboradores sensibilidade para procurar o bem-estar dos clientes, dos fornecedores, e sempre em prol da credibilidade da empresa, né? E que vai beneficiar toda a coletividade ali dos colaboradores também. Estimular o comprometimento dos envolvidos na elaboração e proteger interesses públicos, facilitar o desenvolvimento da competitividade saudável entre os concorrentes, consolidar a lealdade e garantir sustentabilidade da própria empresa. O código de ética ele pode levar as pessoas a acreditar na possibilidade de explorar um caminho, percorrer junto com a empresa, né? Então, são valores intangíveis ali que você põe no papel, põe num código para a empresa expressar, olha, é nisso que nós acreditamos, é nisso que nós pensamos quando criamos essa empresa, é isso que nós queremos levar para o público, é assim que a gente quer desenvolver nossos negócios. Então, você assina isso aqui, você está de acordo com isso aqui, né? Então, qualquer atuação contrária ao código de ética, ela vai ser rechaçada pela empresa, porque são as diretrizes que todos devem observar, né? Então, muitos empresários percebem que a ética é até um fator de competitividade, né? No Brasil,
a gente tem muitos problemas de corrupção e etc. Então, existe essa preocupação dos empresários com a adoção de padrões éticos, né, de forma de demonstrar transparência perante o mercado e, como eu já falei várias vezes aqui, elevar a credibilidade, que tem um valor que é intangível, né, na prática, né? A gente tem valores o valor de mercado da empresa, dos seus clientes, dos seus serviços, são valores tangíveis, mas a credibilidade da empresa, isso é difícil de medir, né? Então, sempre visando a credibilidade e a transparência. Então, quando você assina um NDA, um termo de confidencialidade, e o código de ética, você tá de acordo, você está entrando de acordo com aquelas diretrizes que a empresa está te passando, tá? E está se comprometendo, né, com os valores da empresa, com aquelas ideias, e tudo em prol da coletividade da empresa, né? Então, basicamente é isso que eu queria falar rapidamente aqui. Não tem muito tempo para tratar do tema. Eu fico aberto para falar com quem quiser nas redes sociais, me procurar aí no LinkedIn, Luiz Felipe Gomide. Também estou nas outras também, Twitter, Instagram, meu e-mail, lfgomide@gmail. E fico aberto a dúvidas aí, porque as dúvidas vão sempre existir, né? Essas novidades da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda vai gerar muita dúvida. Nós, juristas, ainda estamos nos adaptando também. Não existe jurisprudência sobre isso ainda, porque é uma lei que está entrando em vigor ainda, então vai ser tudo tratado caso a caso. E quanto à proteção do software, espero ter explicado rapidamente aqui como é que funciona. Tem a Lei Geral do Software, a Lei dos Direitos Autorais, que garante essa proteção. E é isso, pessoal. Agradeço o convite, agradeço a atenção de todos e fico à disposição de vocês. Obrigado. Gomide, muitíssimo obrigado pelo seu pitch, pelos esclarecimentos, porque é importante, né, a estrutura dessa manhã não foi montada à toa. Tudo que a gente fez na Cília conversa com o que a Ana falou, com o que o Jacques falou, com o que você falou, e a ideia é demonstrar para todo mundo o motivo de cada artefato que a gente produziu, e deixo aberto aí para questionamentos, pessoal, para o Gomide. Aproveitem aí esse conhecimento, e vamos lá, perguntas. Eu sei que o pessoal não gosta de advogado, gente, mas... Posso perguntar, Bia? Gomide é gente fina, vai lá. Doutor Luiz, é o seguinte, ainda mais depois de falar sobre a questão da responsabilidade objetiva, que aí a gente não tem nem que provar o nexo causal de dano no cliente, e isso é uma responsabilidade maior para a empresa. E eu queria saber como é que vai ficar a questão, por exemplo, ainda não chegou nesse ponto, mas a gente tem trabalhado com inteligência artificial, a gente tem trabalhado bastante, né, nessa questão de learning e tudo mais. Como que isso tudo pode ser responsabilizado? Como que a gente se responsabiliza? Como a legislação está tratando disso? Quando a culpa é gerada pela inteligência artificial, é responsabilidade objetiva? Tem que provar o nexo causal? Como é que vai ser isso? Excelente pergunta, Gabriel. Inteligência artificial. Inteligência artificial é uma novidade e a gente vai ter que lidar com isso, com os robôs. A gente já lida com isso, né? Que todo dia tem um robô ligando para oferecer algum serviço, fazer alguma cobrança, alguma coisa assim. Mas você está falando de responsabilidade civil
por um eventual ato ilícito causado por uma inteligência artificial ou ter causado prejuízo a alguém, né? Então, a inteligência artificial, o robozinho ali, ele faz parte da empresa, da mesma forma como um colaborador da empresa, ele age como um representante da empresa, a inteligência artificial também. Então, quem vai responder vai ser sempre a empresa. Quanto à responsabilidade civil, ela pode ser objetiva ou subjetiva. A subjetiva é a que depende de culpa. A objetiva é que não depende de culpa, né? Depende do tipo de relação. Se a gente está tratando de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva. E aí, se essa inteligência artificial vier a causar prejuízo a um consumidor, aí não depende de prova de culpa da empresa, né? Causou prejuízo, é um defeito na prestação de serviço, a empresa responde, tá? Se for um prejuízo causado a uma outra empresa, a um parceiro de negócio, aí sim pode entrar a responsabilidade subjetiva, pode ser necessário comprovar a culpa, tá? Eu não sei se foi exatamente isso que você quis perguntar quando você falou de responsabilidade civil, mas no caso da inteligência artificial, sim, ela é parte da empresa, é como se fosse um funcionário da empresa. Então, da mesma forma que a empresa responde por um erro de um funcionário, a empresa também responde por um erro do robozinho da inteligência artificial. Eu tenho uma dúvida também, mas talvez envolva mais a questão mesmo de direitos autorais ou direito mesmo de uso da imagem. No meu caso, eu trabalho design, né? Então, assim, é comum que todo designer tenha um portfólio que possa divulgar os trabalhos que ele trabalhou, né? Não só em qualquer outra empresa, isso é totalmente normal, né? Para quem trabalha com desenvolvimento, tem um GitHub que pode expor um pouco do que você já trabalhou e tal. Por exemplo, a gente trabalha com diversas telas do sistema e melhorias. Como é que fica a questão, por exemplo, de eu poder ter um portfólio com meus trabalhos que eu fiz dentro do Cira ou qualquer outra empresa para divulgar, sabe? Você não estaria expondo o código-fonte ou uma mecânica específica da empresa, mas para divulgar aquilo que eu participei como colaborador, né? Imagino não só na minha função, mas em diversas outras funções, para você ter um currículo melhor e ter mais aptidão, você vai divulgando os seus trabalhos. Assim, como é que é essa linha tênue entre divulgar algo que você participou e não expor a empresa a um prejuízo ou algo do tipo? Perfeito, Diego, entendi. É claro, você tem que divulgar o seu portfólio sem divulgar informação confidencial. É essa que tem que ser a sua preocupação. Então, quando houver dúvida, a minha sugestão é sempre pedir uma autorização formal por escrito, né? Primeiro, ler o termo de confidencialidade, se houver, ler qualquer contrato, e se não houver nada específico sobre aquilo, sobre o que você quer usar no portfólio, você pedir autorização formal, pedir autorização por escrito para divulgar e explicar como que você vai divulgar e o que você vai divulgar e como você vai divulgar, né? A empresa tem o direito de saber se o software que você ajudou a criar é dela, né? Você quer só mostrar o design, ou você quer mostrar a parte que você fez, ou como foi feito o seu trabalho e tudo mais. Isso aí é válido, mas você vai ter que ter autorização expressa da proprietária do software, tá certo? Assim como qualquer outra obra, né? Um design de automóvel, por exemplo, né? Alguém que é um designer de automóvel, ele quer divulgar o portfólio dele ali, mas ele não vai divulgar segredos da fabricação daquele automóvel, segredos da empresa, né? Então, a preocupação é sempre não violar os segredos, não violar o direito autoral da empresa, mas sem deixar de divulgar o seu trabalho. Então, você pode, sim, divulgar o seu trabalho em portfólio. Sempre que houver dúvida, pedir uma autorização formal por escrito,
né? E sempre toma cuidado para não divulgar informação confidencial. Basicamente é isso, e você fica seguro. Entendi. É porque acontece muito, na verdade. Como a gente trabalha com desenvolvimento, sempre tem alguma coisa que você faz que fica legal, até por uma questão histórica, sabe? No ano tal, nós tínhamos essa versão do sistema. Aí, de lá para cá, o projeto evoluiu, agora a gente está com essa outra versão, sabe? Até com a questão de você sentir como é que está a evolução, você consegue ter essa timeline de projetos e tudo mais, né? Perfeito. Aí, Diego, um simples e-mail resolve isso. Você fala, olha, eu participei desse projeto e eu estou colocando no meu portfólio assim, assim, assado, estou divulgando, tá ok para vocês. E aí, se não houver resposta, é aquela história, quem cala consente, a não ser que esteja alguma vedação pelo termo de confidencialidade, mas se autorizar, está autorizado. Uma autorização por e-mail já supre isso, não precisa assinar um contrato nem nada para isso, né? Mas uma conversa por escrito já vai te preservar. Luiz, tudo bem? Beleza. Pegando um gancho aqui na palestra anterior, se o usuário hoje solicitar que seus dados sejam apagados, né, da base de dados de uma empresa, e sabe que a empresa é obrigada a estar deletando essas informações. Porém, ela simplesmente ela chega para o cliente e fala assim, seus dados estão apagados, ou ela é obrigada a apresentar uma prova, um documento, ou se a pessoa, não, eu quero um documento escrito, enfim, comprovando que esses dados de fato foram excluídos. Então, a empresa ela vai responder por isso, né? Então, se o cliente ele pediu para deletar os dados, se a empresa não deletar e depois vier a usar e tal, ela vai responder por qualquer prejuízo que isso causar, né? Então, isso vai ficar a critério de quem. Eu não sei que tipo de extrato você pode apresentar para isso, que documento técnico você pode comprovar que não tem os dados, ou não, que os dados foram deletados, mas deve ter alguma forma de vocês comprovarem isso. Mas é da mesma forma que enfim, você comprova. Enfim, esqueci o que ia falar, desculpa. Mas sim, você deleta os dados, você comprova de alguma forma, ou assina um documento afirmando que você deletou os dados, que você não guarda mais dados daquela pessoa, daquele cliente, e aí a empresa responde caso futuramente sejam usados esses dados. Basicamente é isso. Beleza, ok. Beleza? Beleza, pessoal? Uma pergunta? A gente tem 1 minutinho para poder liberar o Dr. Gomide aí. Que advogado ganha por hora, e é cara. Mais ou menos. Sempre com esse papinho. Mas, sério, pergunta, pessoal. O Abian, Oi. Eu estava vendo o termo que eu te mandei ontem, tem um errinho lá no início, lá, depois eu te falo melhor. Tá, você já deve ter visto. Esse termo vai ser o da Kimoshiro, né? Mas a gente tem uma atualização para fazer e algumas coisas para ajustar para a Cilia. A gente também, porque da Cilia já existe também, né? Eu já escrevi lá atrás. Ok. Mas vai tirar o ponto de desenvolvimento de software, mas obrigado. Bom, pessoal, vamos liberar o Dr. Gomide, vou dar aqui um pitch de 10 minutos. Gomide, pode ficar, pode... Bom, beleza, pessoal. Obrigado, Abião. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Valeu. Conte comigo sempre. Obrigado. Obrigado, doutor. Bom, a ideia aqui dessa manhã, pessoal, foi amarrar tudo que a gente fez com vocês, né? Falar de crise lá no início que a gente falou, gestão de risco, então foi o pitch da Ana. Falar de LGPD e SI, foi o pitch do Jacques Nigri. E falar dos NDAs e todos os artefatos que a gente pede para vocês assinarem, foi o pitch do Dr. Gomide, né? Só para não ficar sempre só o que o Abian está falando. Então,
Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido um conhecimento bacana para vocês, tá? Gostaria de sair daqui hoje todo mundo nivelado a nível pelo menos 3 de LGPD. Então, qual o produto que eu espero, né? E aqui está sendo gravado. Nenhum colaborador da Cilia vai poder dizer que não conhece sobre LGPD, que não entende sobre LGPD. 2, nenhum colaborador da Cilia vai poder dizer que não sabe sobre gestão de crise e sobre os problemas para a continuidade do negócio. E 3, nenhum colaborador da Cilia vai ter uma atitude ali que não vai ser bacana perante a Cilia, perante seus colegas, né? E os acordos de confidencialidade, código de ética. Então, tudo isso é para amarrar, tudo isso é para proteger um capital importante. O meu falecido pai dizia que toda empresa tem sempre uma função social, mesmo que ela não invista no social. Porque vamos imaginar o seguinte, e Deus me livre e guarde, hoje acontece alguma coisa com Daniel, Léo e Douglas e ninguém toque a Cilia. Como que vai ficar cada um de vocês, cada família de vocês? Né? Com salário, com os projetos. Os nossos projetos de vida sempre estão relacionados às nossas empresas, aos nossos empregadores. E tudo isso é um ciclo. Né? Existe uma famosa frase que fala assim, é impossível viver e ser feliz sozinho. Então, todos nós somos pedaços, engrenagens de um todo maior, né? Então, lá quando eu era muito pobre, lá atrás, há 25 anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro Fusquinha velho, eu tive que fazer um planejamento, né? Eu comecei a dar aula, juntei meu dinheirinho, e graças a um curso que me contratou, e eu pude fazer um planejamento de longo prazo, eu comprei o meu carrinho, e todas essas coisas na vida foram assim, e aí eu concluí faculdade, fui fazer curso, fui morar fora, e a vida vai se construindo assim. A gente depende de confiar e ser confiado em várias instâncias da nossa vida e fazer o nosso melhor. O Brasil tem um discurso muito ruim atualmente, que se propaga muito a luta entre o funcionário e o capital. Sim, existem empresas que sugam a alma do funcionário, não é o caso da Cilia. E eu posso te falar aqui, o Anderson pode te falar, o Renê pode falar para vocês, tá? São os meus funcionários, mas eles têm total autonomia e isenção para falarem o que é realmente, o que são empresas realmente que ali sugam a alma das pessoas e não estão interessados nos crescimentos da pessoa. Então, quando a Cilia proporciona para vocês uma manhã dessa, com esse time de peso, essas pessoas de peso vindo palestrar para vocês, não é qualquer empresa que faz isso, gente. Né? É uma coisa, é um custo, é uma coisa pesada, são pessoas ali que têm o homem hora cara, né? São pessoas famosas, depois vocês entram no LinkedIn deles, vocês vão ver, e eles trouxeram conhecimento. E conhecimento é um negócio que ninguém pode te tirar. Conhecimento forma você enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, essa é a mensagem que eu falei. Eu excedi um pouco o assunto segurança da informação e foquei muito no assunto ética, moral e no aspecto de que construção profissional a gente quer. Então, segurança da informação, gestão de crise e LGPD depende da ação de cada um de vocês, né? Aquela brincadeira que eu faço sempre quando eu vou aí. Quando eu vou, passo, vejo o computador desbloqueado. Cara, não adianta você botar uma senha de 24 caracteres se você deixar o teu código lá aberto e a menina do bolo ir lá. Eu já contei para vocês algumas vezes, às vezes eu estava no Uber e dei um mole, estava falando de TI, alguém falou assim para mim, você trabalha com TI, né? Falei, pronto. Aí o cara, não, pois é, eu fui analista de suporte, eu fui desenvolvedor, não sei. O cara sabia do que eu estava falando. Mas eu não citei nome de cliente, não citei, em geral, né? Então, esses cuidados, assim, que a gente parece bobo e a gente prova para vocês, né, desde o ano passado e toda hora a gente prova, existe, gente, né?
vocês podem achar, tá em Goiânia, vai existir mais no Rio, em São Paulo. Não, existe espionagem industrial, existe pessoas, né? Eu por exemplo, eu estou trabalhando, a gente está prestando consultoria para uma grande empresa de shopping centers. Cara, o próprio lojista que aluga a loja do shopping center falsifica o boleto. E a gente tem que ir lá fazer uma perícia forense e provar. Então, existe de tudo, né? Então, a gente tem que fortificar, e assim, eu conto com a contribuição de cada um de vocês. Neucino, Anderson e Renê, a partir da semana que vem, uma agenda semanal para o mapeamento. A gente tem, né? Então, 40 dias para... Então, no dia 14 de outubro, 15 de outubro, a gente tem que estar com o mapeamento de dados de todo o sistema Cilia feito, tá? A lei já está valendo. Então, se o Neucino chamar alguém, né, o Anderson chamar alguém, por favor, ajudem eles. É um trabalho longo, difícil, pesado, né, porque entram em questões, ou não é um dado do pessoal, a gente precisa, mas o Anderson, o Renê já tem background para isso, tem eu apoiando eles também, né, a Kimoshiro está chamando um PMO, né, um gerente de projetos para apoiar a gente, porque a gente só eu gerenciando isso, né, tá difícil. Então, conto com vocês e, enfim, vou deixar aí uns 2 minutos para alguém falar, fazer crítica. Crítica é importante também, tá, pessoal? Se vocês falarem, não gostei de nada disso, foi um saco, perdi minha manhã aqui, pode fazer também. Vocês sabem que eu não fico chateado. Palavras e comentário de vocês. O pitch é de vocês agora. Todo mundo que está com fome quer ir almoçar, isso? Ninguém vai falar nada. Eu tenho acompanhado na mídia tem um tempo, né? E aí isso está muito em voga na mídia, então é muito legal a gente estar aqui, a gente poder ver sobre isso, porque é algo que a gente vê no jornal, a gente vê em tudo, né? A aprovação dessa lei, a demora, o trâmite, tudo, a gente vê isso na faculdade, eu vejo isso na Liga TV está passando e a gente está trabalhando com isso, é uma coisa muito bacana, uma informação, assim, conhecimento sem igual. Você falou num ponto legal, Gabriel, assim, isso que eu falei, né? Tudo que a Cilia faz, né, de treinamento, é óbvio que ela usa interno, mas isso é crescimento profissional para vocês, tá? Tenham isso em mente, né? Essa manhã aqui é uma manhã cara e é treinamento para vocês, tá? Mais alguém? A Cris está com fome, não quer falar nada. A Bianca, que falou que ia aprender muito. Abian, o que eu tenho assim para passar para todos, né, o tanto que cada dia, cada vez mais é sensível a tudo que a gente faz, né? Então, desde o ponto de um código-fonte que é exposto, como foi dito agora na última palestra, o dano é muito mais moral hoje, né? Um código do Cilia foi exposto, então pode ser que não signifique nada, não gere nenhum prejuízo, mas moralmente é um desastre muito grande, né? Então, na nossa primeira palestra, moralmente, para você corrigir isso é praticamente impossível. Então, assim, o que eu tiro da manhã foi que o quanto é sensível às informações geradas por cada um, né? Uma tela, uma inovação, quanto cada centímetro é sensível hoje em dia. A informação está muito ágil, né? Então, o que eu tiro dessa manhã é essa sensibilidade. A gente trata e trabalha com essa sensibilidade o dia inteiro e muitas vezes, às vezes, a gente nem sabe, né? O quanto é sensível tudo que a gente faz, desde o financeiro, o suporte, enfim, envolvendo toda a empresa, né? Eu acho que, assim, o que eu tiro de proveito, como tudo, é olhar mais afinco nessa sensibilidade. Perfeito, Daniel, a palavra, assim, perfeita, e, assim, eu fico muito feliz que você tem essa visão, porque quanto mais a empresa cresce, é mais difícil. Eu sempre falo que a Kimoshiro, que a Cilia é uma vitrine muito legal.
né, porque você tem esse comprometimento, o Douglas tem esse comprometimento, o Léo tem esse comprometimento, todo mundo da equipe. É difícil fazer isso em empresa grande às vezes, tá, pessoal? Muito difícil. O Renê pode dar o depoimento dele, ele está em outro projeto nosso, que é a maior administradora de shopping center do Brasil, tá? Cláudio, que gosta de comprar ação aí, ó, compra porque tá barato, tá R$28, já teve a 59, mas é muito difícil. Coisas simples que a gente consegue fazer, como fazer ajustamento de credencial, numa empresa gigante, leva maior tempo. E a cultura da segurança da informação. Então, o que eu estou falando aqui é para vocês se orgulharem mesmo. O que a Cília está fazendo hoje, tem empresa aí que fatura R$1 bilhão por mês, não está fazendo. Então, cada um de vocês sintam-se orgulhoso do trabalho que vocês estão fazendo, tá? Tem programador aí com doutorado que não está fazendo o que vocês fazem. Então, sintam-se orgulhosos disso. Mais alguém aí? Oi, Abian. Bom dia, sou Isandro Comercial. Só passando a informação, a Bianca estava em ligação, aí ela não respondeu, né? E meu ponto de vista também em relação ao conteúdo ministrado, né? Em relação ao comercial, foi assim, muita informação agregada, né? Ajudou bastante aqui no nosso dia a dia, abriu vários nortes também. E, resumindo, foi isso mesmo. Gostei muito aí, conta com a gente aqui também, no comercial. Excelente, pessoal. Bom, eu estou encerrando aqui, né? Diegão, como sempre, faz um trabalho incrível aí nas redes sociais, ele vai editar esse vídeo, depois, sei lá, vai fazer uma postagem aí nas redes, sempre pedindo para vocês repostarem, curtirem, porque o que a gente está fazendo é uma coisa que vocês devem se orgulhar. A empresa grande não está fazendo o que a gente está fazendo. Então, chamem para si e falem assim, cara, esse projeto eu participei disso. Então é isso, pessoal, eu agradeço pela manhã de vocês, sei que é difícil a gente chamar uma manhã, mas é isso, estou muito feliz mais uma vez, estou com saudade de todos vocês, quero visitar a Goiânia sempre que der, e a gente vai se ver em breve, tá bom? Um excelente dia a todos vocês. Um abraço, obrigado. Abraço. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Ô, pessoal, até mais. Bom trabalho aí. Olá, obrigado. Tchau, pessoal.